Salve, salve, santistas depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Vocês são mais zica aí que o goleiro Cássio, sendo seu barriga, ou seja, toda vez que vai pra vila, apanha. Brincadeiras à parte, a gente não é a favor da violência, de conteúdo de violência, né? Só em alguns casos. Mas enfim, mais um vídeo de repente um pouco aleatório do canal, mas é uma espécie de pré-jogo pro Clássico Alvinegro que vai ter na Vila Belmiro agora essa semana, né? Então a gente vai falar de 3 vezes onde a torcida do Santos passou dos limites envolvendo o goleiro Cássio, onde ele foi extremamente intimidado, correu risco de vida e sentiu realmente a pressão do território hostil. Ele nem tá mais no Corinthians, mas ele é um símbolo gigantesco do nosso rival. O Cássio na Vila Belmiro disputou 18 jogos e 9 derrotas, ou seja, ele não apanha só ele mesmo como pessoa, ele também apanha em termos de resultado e retrospecto. Falando sério agora, pessoalmente eu sempre achei ele um profissional correto, ético, nunca se envolveu muito em polêmica, mas a torcida do Santos, toda vez que ele vai pra Vila, pega ele pra Cristo. Eu vou falar só de situações onde realmente passaram do ponto, porque assim, cusparada, pelo fato da Vila ser pertinho ali, ser acanhado, um campo onde a torcida fica perto. Então, cusparada contra o Corinthians, arremesso de objetos, copos, isso nem precisa falar porque é normal. Sempre acontece isso na Vila. Tite já reclamou disso, né? Tite falou que toda vez na Vila Belmiro é a mesma coisa, ele sai de lá fedendo a cuspe, né, quando ele treinava o nosso rival. Mano Menezes também já falou que é o estádio mais difícil de se trabalhar. E vamos combinar, a gente gosta de ter essa fama mesmo, de ser território hostil. E a gente tem que preservar essa identidade da Vila Belmiro, ainda mais em clássicos. O primeiro de todos foi a Libertadores de 2012, talvez nem todos vocês lembrem disso, mas enfim, estava tendo Santos e Corinthians pela Libertadores de 2012, o confronto de semifinal, onde o Santos era favoritíssimo e o Santos vacilou nesse jogo. Foi, enfim, aquele jogo do gol do Sheik, que a gente não gosta de lembrar, uma das maiores frustrações e derrotas dolorosas da minha vida como santista. Em meados do segundo tempo, estava tendo uma confusão atrás do gol, onde ficam as organizadas ali. E bem naquele meinho, naquele bolinho ali, tava tendo um quebra-pau generalizado, troca de socos e cacetetes entre as organizadas, especificamente ali a TJ, né, que fica ali, e a Polícia Militar. E nisso, um torcedor do Santos conseguiu arrancar um capacete da PM e jogou no campo. E esse capacete caiu literalmente do lado do goleiro Cássio, quase atingiu ele. Aqueles capacetes de aço mesmo, pesado pra caramba, da altura que cai, poderia sim ter machucado feio o goleiro rival. Fora arremesso de água, objetos, enfim. É aquilo que eu falei que nem precisa citar, que já é implícito toda vez, todo clássico alvinegro que tem lá, acontece isso. O Cássio tinha recém se afirmado como titular do Corinthians e já sentiu como que era a Vila Belmiro pela primeira vez. E aí, depois, 2014, aconteceu de novo. Foram jogados objetos nele também, arremessados bem ali no gol de sempre, onde sempre acontece o perreco. É só um adendo mesmo, não é a segunda situação, né? A segunda situação aconteceu em 2023, Brasileirão, né? Quando o Santos já estava numa sequência horrorosa de resultados, no fatídico ano que nem precisa falar mais sobre. Foi naquele ano, a gente perdeu de 2-0 e dessa vez o jogo nem acabou. Quando a torcida viu que já não tinha mais jeito, começou a jogar bomba, né, bem na pequena área do Cássio ali, e pegou muito perto dele, muito perto mesmo. E essa altura do campeonato ele já devia estar cansado de Vila Belmiro. Capacete, água, cuspe, xingamento, bomba, laser no olho. E um ano antes desse fato de 2023, foi o episódio onde mais passou do ponto, de fato. Copa do Brasil 2022, o Santos foi goleado no jogo de ida em Itaquera e precisava de um milagre na Vila Belmiro, mas a torcida foi, lotou, compareceu, e quem foi lá já estava preparado para o bololô acontecer, já sabia que a pista ia ficar salgada, e principalmente o goleiro Cássio. Ele já sabia que era um jogo onde o pior poderia acontecer. E quase aconteceu mesmo. Foi 1-0 pro Santos, placar que não resolveu a nossa vida. Então a nossa torcida foi lá, terminou o jogo, jogou bomba no campo também, do lado do Cássio. Mesma coisa de 2023, jogou sinalizadores. E
aí o goleiro Cássio virou pra nossa torcida e começou a aplaudir, bater palma ironicamente, né? O que enfureceu a nossa torcida, que já havia sido eliminada contra o principal rival. E aí, cara, é cena de cinema o que aconteceu. Dá até, tipo, um pouco de gatilho de ansiedade pra quem tem ansiedade. Essa câmera aqui do torcedor, mano, vendo lá da PQP correndo, dando a vida. Olha isso, mano. Ele correu mais do que todos os zagueiros do Santos correram nesse ano de 2022 e principalmente 2023. E ele foi, mano, na maldade. Ele foi pra dar um rapa no Cássio. O cara acertou até o pontapé nele, mas o Cássio já com uma mão só jogou ele no chão. E aí já se formou ali a confusão. O torcedor já foi preso na sequência. Teve invasão de campo também. Mais torcedores foram presos, identificados. Isso em 2023 também, né? No ano seguinte, a mesma coisa. E o que o Cássio mais ficou puto foi que o Santos teve punições bem amenas, assim. Escapou muito do que poderia ou deveria acontecer, né? O Santos acho que teve multas de valores muito baixos, perda de mando acho que de 2 jogos no máximo ali no episódio da Copa do Brasil. Teve uma leve interdição da Vila Belmiro ali por pouco tempo e ali do setor das organizadas também. Mas o Cássio e toda a mídia, né, pediu a interdição da Vila Belmiro, porque toda vez acontecia isso lá. E o mais curioso disso tudo é que o Cássio, em todas essas vezes, tipo, ele só pediu a punição do Santos, mas ele não prestou queixa ou depoimento ou algo do tipo, não abriu nada contra o clube ou contra o torcedor que agrediu ele. Nada, e ele sempre ressaltou que, tipo, respeita o Santos, isso e aquilo. E a gente sabe que, pô, não tem o que falar, o Cássio é um cara de boa, tranquilo, mas sobra pra ele pelo fato de ser ele ali o goleiro, né? Tem torcedores corintianos que falam que o Cássio tinha que ter mais cacoete nesse tipo de jogo e na Vila Belmiro. Que toda vez, no cara ou coroa, quando ele ganha, ele escolhe o campo. E ele sempre escolhe o segundo tempo atrás do gol ali do placar, né? Do gol onde fica as organizadas. Como eu falei, ele não tá, né, mas no Corinthians. Mas é que se eu fosse fazer um vídeo de todas as vezes em que a Vila Belmiro foi hostil desse nível, em clássicos alvinegros, aí precisava de uma pesquisa maior, pode ficar aí pro Brasileirão. Aqui eu só elenquei 3 das várias vezes onde o Cássio realmente sentiu a pressão de um dos estádios mais hostis do Brasil. E pode-se dizer que também que do mundo, da América do Sul, da América Latina, enfim, que é a nossa casa, a nossa Vila Belmiro, onde só santista é bem-vindo. Show do Santos, assim, jogaram foguete ali e me invadiram pra poder. Mas era um campo meio hostil, assim, difícil de jogar, a torcida em cima, assim, a gente conseguiu ver uma grande partida, mas... E você, o que acha dessas situações? Você acha que realmente passa do ponto mesmo? A agressão é complicado, né? A agressão é foda, até porque o Santos tem perda de mando de campo, portões fechados, prejudica demais o clube, fora a multa e tudo. Mas eu também gosto do fato da Vila Belmiro ter essa característica. Eu gosto de que o rival vá pra Vila Belmiro e sinta medo. Sinta que é um território hostil onde ele não é bem-vindo. Em clássicos alvinegros, contra o nosso maior rival, a Vila Belmiro Raiz ainda respira. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, desse vídeo. Se curtiram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e vamos com tudo pra cima do nosso rival agora na quinta-feira. Tamo junto e tudo pelo Santos.